Olá, queridos amigos, pacientes, parceiros do meu canal YouTube. Estamos aqui essa semana para falarmos sobre glaucoma. Primeiramente, eu queria deixar bem claro que existe uma diferença entre hipertensão ocular e glaucoma. Nem todo paciente que tem hipertensão ocular desenvolve o glaucoma. Então isso quer dizer o quê? Que você pode ter uma pressão em torno de 24, 25 do olho e essa pressão não causar danos à sua visão, não causar danos ao nervo óptico. Então, se você ao longo da vida vai acompanhando essa pressão, ela sempre está em uma pressão alta, né, considerada 24, 25, mas essa pressão não está ocasionando lesões ao seu nervo óptico, essa hipertensão ocular não pode ser considerada glaucoma. Então, o que seria glaucoma? Glaucoma é uma doença crônica, ocasionada muitas vezes pela produção maior do humor aquoso, que é um líquido que circula pelo olho. Então, quando esse líquido é produzido de uma maneira mais abundante, ele causa uma tensão maior no olho. Outra maneira de você ter glaucoma é, além de você ter essa produção aumentada, você ter também o escoamento desse líquido prejudicado. Se esse líquido está escoando de uma maneira inadequada, não está sendo suficiente o escoamento dele, também pode gerar uma pressão intraocular. E essa pressão intraocular levar a danos no nervo óptico, pela pressão que esse líquido ocasionaria no nervo óptico, diretamente na cabeça do nervo óptico. Então essa pressão constante e crônica vai destruindo fibras do nervo óptico ao longo da vida. O problema do glaucoma é que ele é uma doença crônica, mas ele é uma doença silenciosa, assim como a diabetes. A diabetes também é uma doença silenciosa, que muitas vezes você tem e você nem sabe que tem. Mas ela está destruindo muitos órgãos, ela está destruindo muito o seu organismo internamente. A mesma coisa é o glaucoma. Você pode ter uma hipertensão ocular, você pode ter uma pressão alta do olho e não sentir absolutamente nada. Nem dor no olho, nem dor de cabeça, nada. Não obrigatoriamente você tem que sentir isso. É uma doença geralmente silenciosa. Então, quando você começa a sentir as alterações, muitas vezes você já teve um grande dano no seu nervo óptico. Então, muitas pessoas chegam no meu consultório sem saber que tinham glaucoma. E quando a gente diagnostica essa doença, ele já perdeu muitas vezes até mais de 80% do nervo óptico. Isso é um motivo, é uma razão para que todo paciente acima de 36 anos de idade que vá a uma consulta ao oftalmologista tenha a necessidade de medir essa pressão, porque só através dessa medida durante um exame de rotina, para trocar o óculos, você vai lá, mede a pressão e você vê que essa pressão está elevada. Então, algumas pessoas a gente tem que ter cuidado, pessoas acima de 36 anos, pessoas com histórico familiar de glaucoma. Então, se você sabe que a sua mãe, a sua avó, tios, tem um histórico familiar de pessoas cegas na família, então você tem que começar a se preocupar em medir sua pressão anualmente. Outra coisa seria as pessoas de raça negra, elas têm uma tendência maior. Pessoas acima de 60 anos, em qualquer raça, também podem ter essa predisposição a desenvolver glaucoma. E pessoas que usam medicamentos que podem aumentar a pressão. Pessoas que são reumáticas, por exemplo, pessoas que fazem tratamento com corticoides cronicamente, essas pessoas têm um risco muito maior de desenvolver glaucoma. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, na consulta oftalmológica, dentro dessa lista de pessoas que eu lhe falei, então a gente tem quase uma obrigação de prestar atenção a essa pressão dessa pessoa. Outras coisas que poderiam fazer com que a gente lembrasse o glaucoma, além da pressão, é a gente fazer um exame de fundo de olho, né? Geralmente, quando a gente faz uma consulta oftalmológica, muitas vezes a gente dá uma checada no fundo do olho dessa pessoa. Se a gente vê que ela tem um nervo óptico com uma escavação muito grande. Então, o que é que acontece com o glaucoma é que a partir do momento que essa pressão vai sendo feita no nervo óptico, essas fibras vão sendo destruídas e vão aumentando a escavação do nervo óptico. Então, se você olha no fundo do olho e você vê o nervo óptico com escavação muito ampla, você também tem que desconfiar que essa pessoa possa estar desenvolvendo glaucoma. Então, essas pessoas também que vêm para o consultório com a queixa de flashes na visão, também é bom que você preste uma atençãozinha em relação ao glaucoma. Bem, amigos, agora nós falamos um pouco
sobre hipertensão ocular e glaucoma. Fizemos essa diferenciação entre os dois. No próxima semana nós falaremos sobre os exames necessários para se diagnosticar glaucoma. Falar um pouquinho sobre o que tem de mais moderno e o que a gente pode fazer para fazer acompanhamento de respeito em relação ao glaucoma. Gente, agradeço muito a participação de vocês no canal Doutora Wélia Pinho Responde. Gostaria muito que vocês dessem mais dicas, perguntas, para a gente fazer um canal bem interativo. Muito obrigada.